Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós vamos falar sobre história, né? Aula gostosa, bastante leitura, né? Vocês estão preparados? Então vamos lá, peguem a apostila de história. Deixa a professora achar aqui. Onde é que tá? Aqui, né? Na página 17. Quilombos, as comunidades que lutaram pela liberdade, né? Então, quilombos eram locais onde se abrigavam as pessoas escravizadas que conseguiam fugir das fazendas e engenhos durante os períodos colonial e imperial. Então, há muito tempo atrás, né, quando o Brasil era colônia, né, e até no Império. Lá na época que tinha o rei Dom Pedro I, né, que vocês assistiram às novelas, viu como que falava lá? Nesses locais, elas se organizavam de forma comunitária para o plantio e a produção, resgatando sua cultura e criando novas relações sociais. Os quilombos representaram uma forma eficiente de resistência e combate à escravidão. Então, o que era o quilombo? Quilombo era um local onde que os escravos que conseguiam fugir das fazendas eles se refugiavam nesses quilombos, que era um local no meio da mata, de difícil acesso, aonde que ali eles se juntavam, né, e plantavam também para a sua sobrevivência, né? No interior dos quilombos também era comum a presença de outros grupos, como indígenas e trabalhadores livres e pobres, que viviam nessas povoações, uma oportunidade de sobrevivência. O nome quilombo significa aldeia e ainda hoje caracteriza essas comunidades que estão presentes em vários municípios do Brasil, principalmente nas áreas rurais. Quilombo das Camélias, um quilombo urbano. Um dos poucos quilombos que se formaram em área urbana foi o Quilombo das Camélias, que deu origem ao bairro do Leblon, na cidade do Rio de Janeiro. A história dessa comunidade começa em 1878, quando um comerciante português chamado José de Seixas Magalhães comprou uma chácara para a produção de camélias e passou a empregar em sua plantação trabalhadores escravizados que haviam fugido. As camélias eram enviadas à princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, imperador do Brasil, na época de Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, imperador do Brasil na época, né? Então, o Brasil tinha o Dom Pedro, que era imperador. Olha aí a camélia, que linda, né? Olha, são flores, né, maravilhosas. Então, as camélias eram as flores preferidas da princesa Isabel no século XIX. Eram raras no Brasil. No quilombo das camélias, essas pessoas trabalhavam na plantação das flores e, ao mesmo tempo, sentiam-se protegidas dos fazendeiros, que utilizavam a mão de obra escravizada. Exploravam sua força de trabalho e a submetiam às condições desumanas. Com o surgimento do movimento abolicionista, formado por pessoas de diferentes setores da sociedade, né, por pessoas de diferentes setores da sociedade que defendiam a abolição da escravidão do Brasil, as camélias foram escolhidas como símbolo da liberdade e passaram a ser usadas pelos abolicionistas que se reuniam neste quilombo.
Isso fez do Quilombo das Camélias que também passou a ser conhecido como Quilombo do Leblon, o primeiro quilombo abolicionista do Brasil. O uso da mão de obra escravizada no país foi abolido em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Hoje, o terreno onde originalmente era o Quilombo das Camélias abriga vários prédios nele. Entre eles, o Clube Campestre de Guanabara, que busca preservar a cultura afro-brasileira por meio da dança e da capoeira. Então, aqui nós temos as palavras e o texto. Abolição. Ato de abolir, por fim, ou proibir algo. Quer saber mais? Então, aqui tem a sugestão num livro. Um Quilombo no Leblon, de Luciana Sandrone, o livro retrata os últimos anos de escravidão no Brasil, por meio da história do Quilombo do Leblon, fundado por um comerciante português que, ao adquirir uma chácara, passou a empregar pessoas escravizadas que conseguiam fugir de fazendeiros. Você é o historiador. Como que você é o historiador? Observe a capa de uma revista publicada no Brasil no ano de 1888. Com a orientação do professor, faça a leitura atenta das informações contidas nela. Então, aqui, ó, ano 13, Rio de Janeiro, 1888, número 507, revista ilustrada. Ó, publicada por Ângelo Agostini, aí o endereço das províncias, né? 29 de julho de 1888. Agora responda. Qual é o título da revista? B. Em que local a revista foi publicada? C. Qual é a data de publicação da revista? Ela foi publicada antes ou depois da abolição da escravidão no Brasil? D. Na ilustração, uma família de escravizados libertos, ou seja, que conseguiram obter sua liberdade, oferece camélias como forma de homenagear a princesa Isabel. Qual é a relação das camélias com o fim da escravidão? Acesse o site do Museu do Cerrado, disponível no portal Edros, para conhecer um quilombo do Cerrado em Goiânia. O vídeo é narrado por uma moradora que conta a importância do quilombo onde vive, fundada por sua bisavó Inácia. Então, aqui nós temos as comunidades ribeirinhas da Amazônia. As comunidades ribeirinhas também são tradicionais, mas, diferentemente dos caiçaras que vivem no litoral, os ribeirinhos vivem à beira de rios e dependem deles para a sua sobrevivência. Atualmente, a maior parte dessas comunidades vive da região da Amazônia. Vive na região da Amazônia, por causa de aspectos geográficos, como grande quantidade de rios. A origem das comunidades ribeirinhas remonta aos anos 1850, quando trabalhadores nordestinos migraram para a Amazônia em busca de trabalho na extração do látex para a produção da borracha. Com o tempo, eles passaram a ser chamados de seringueiros. Então, o que era esse seringueiro? É o nome dado aos trabalhadores que extraem o látex da árvore chamada seringueira. Já na década de 1950, muitos seringueiros ficaram sem trabalho. Isso aconteceu porque o Brasil passou a vender menos borracha para outros países. Como alternativa para sobreviver, os seringueiros se espalharam ao longo dos rios da floresta amazônica,
Muitos deles construíram palafitas, um tipo de moradia feita de madeira e que fica suspensa alguns metros acima da água, perto das margens do rio. Olha aqui uma palafita. Isso aqui, quando o rio vai enchendo, a água vai subindo, né? E fica bem pertinho da casa, da entrada da casa. Ó. Ela fica submersa, né? Moradia de palafita na Amazônia. Lá é bem comum esse tipo de casa. Então, aqui nós temos a importância dos ribeirinhos, da Amazônia para os ribeirinhos. As principais atividades produtivas das comunidades ribeirinhas amazônicas são a pesca artesanal, o extrativismo, a pequena agricultura, a caça e o artesanato. Os rios da Amazônia têm papel fundamental na vida das pessoas que vivem nas comunidades ribeirinhas. Eles são os canais de comunicação e ligação com outras comunidades. E os barcos e as jangadas são os principais meios de transporte dessas populações. Além disso, os rios servem para a prática da pesca, uma das principais fontes de renda e sobrevivência dos ribeirinhos. Então, aqui. Eles estão indo para a escola. Aqui nós temos o micro-ônibus, né? E eles têm o barco, ó, escolar, né? Viajam. O rio para eles lá é como se fossem as nossas ruas, aqui, as nossas estradas. Estudantes ribeirinhos a caminho da escola, atravessando de barco o Rio Madeira, no município de Porto Velho, estado de Rondônia. Por causa dessas características, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas pessoas que vivem em comunidades ribeirinhas é o acesso a serviços básicos. Muitas vezes precisam viajar horas pelo rio para chegar às escolas, postos de saúde e hospitais, por exemplo. Por outro lado, nas escolas ribeirinhas, os alunos aprendem a conhecer e a preservar a biodiversidade da Amazônia, visto que ela é essencial para a sobrevivência das próprias comunidades. A seguir, leia um texto que descreve o cotidiano dos alunos das escolas dos povos ribeirinhos. A agricultura, a agricultura e a pesca são muito importantes para eles. Então, ensinamos sobre a época certa para pescar determinados tipos de peixe, sobre as plantas. Os alunos vão aos lagos, fazem coleta de informações e sempre trabalhamos a preservação dos rios, da floresta, dos animais. Todo esse conteúdo faz sentido, porque é o que eles vivem. Então, aqui tem o endereço da INDE Matuoca, a Escola dos Povos Ribeirinhos entre a Potência e os Desafios. Centro de Referência em Educação Integral, 28 de agosto de 2018, disponível no site da Educação Integral, tá? Nas comunidades ribeirinhas também são desenvolvidas atividades agrícolas, como o cultivo do milho, da mandioca e do açaí, além de atividades ligadas ao extrativismo vegetal, como a extração da malva, tipo de fibra que serve como matéria-prima para a fabricação de tecidos. Então, aqui nós temos, número 1, qual a característica geográfica da região da Amazônia? Favoreceu o desenvolvimento das comunidades ribeirinhas? 2. Quais conhecimentos os alunos das comunidades ribeirinhas aprendem na escola sobre o lugar onde vivem? E aqui nós temos as comunidades indígenas, né? Grande parte dos indígenas vivem
até aqui, até a página, só até a página 24. Essas comunidades indígenas vai ficar para a nossa próxima aula, tá? Então, a nossa aula é até aqui, a página 24. Vocês respondam a atividade, manda para a professora ver que vocês estão estudando e colocar na pastinha de vocês. A professora fez uma pastinha para cada um. E aí, vocês vão mandando atividade e a prof vai armazenando na pastinha, tá? Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje, né?